Hoje é sábado, dia 11 de fevereiro de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Hoje, dia 11 de fevereiro, a Igreja celebra a memória de Nossa Senhora de Lourdes, o Dia Mundial dos Enfermos. Todos nós já conhecemos um pouquinho e é uma devoção muito grande a devoção a Nossa Senhora de Lourdes. Foi no ano de 1858 que a Virgem Santíssima apareceu 18 vezes nas cercanias de Lourdes, na França, na gruta de Massabielle, a uma jovem chamada Sainte Marie Bernard Soubirous, ou Santa Bernadette. Essa santa deixou por escrito um testemunho sobre essa experiência das visões de Nossa Senhora. E, sobretudo, a aparição de Lourdes é um convite à conversão dos pecadores. Mas hoje, nesse dia de Nossa Senhora de Lourdes, eu gostaria também de trazer uma história bonita de fé e devoção a Nossa Senhora, de um grande e rico empresário italiano, Michel Ferrero. Com certeza você já deve ter experimentado alguma vez o chocolate Ferrero Rocher. Esse chocolate é inspirado na gruta de Nossa Senhora de Lourdes e feito como homenagem ao grande patrocínio de Nossa Senhora. Este empresário italiano, ele muito devoto de Nossa Senhora de Lourdes, se inspirou para fazer aquele chocolate cheio de camadas e muito especial e único, como a experiência da Gruta de Lourdes, onde Nossa Senhora apareceu. E ele sempre, como um católico muito devoto, dizia que toda a sua vida e todo o seu trabalho, todo o seu sucesso se devia a Nossa Senhora de Lourdes. Sem ela, pouco podemos fazer. Então, peçamos a Nossa Senhora que interceda por nós, que com ela possamos fazer muito. Peçamos a sua intercessão por todos os doentes, no corpo, na alma, na mente. Jesus estava sempre atento e preocupado com as pessoas à sua volta. Vivia preocupado e cuidava para que não sucumbissem pelo cansaço ou pela fome. Mas tudo apontava para a dinâmica do reino de Deus. Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho proposto para a nossa meditação, neste sábado, dia 11 de fevereiro, do Tempo Comum, sábado da quinta semana do Tempo Comum, é de São Marcos, no capítulo 8, versículos de 1 a 10. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão, e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7.
Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região da Dalmanuta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós estamos aqui e acabamos de ouvir este evangelho. É a segunda multiplicação de pães que Jesus faz. Portanto, quase que não tem sentido os discípulos questionar como é que nós vamos fazer, não tem jeito de resolver isso. Eles já viram este milagre. E aí uma primeira lição já para nós. Quantas vezes nós vemos, nós somos testemunhas já do milagre, da bênção, do cuidado de Deus em nossa vida, mas nós insistimos em pensar o negativo, em não ver a solução, em achar que Deus não está cuidando de nós. O contexto deste evangelho é repleto de dificuldades e sem solução aparente. De fato, na lógica, era impossível dar de comida para aquela multidão. O número de pessoas era imenso e o lugar era deserto. Seria impossível providenciar comida dentro de uma lógica. Mas Jesus tem outra lógica, tem outro ensinamento. Também observamos neste evangelho a compaixão de Jesus por aquela multidão que estava ali há 3 dias e não tinha o que comer. É uma compaixão operante. Jesus não apenas viu, o povo está aí sem comer, como é que vai fazer? É melhor a gente parar mais cedo para que eles vão embora e procure. Não, Jesus não apenas constata o problema, ele pergunta e leva as pessoas a pensar no que seria possível fazer. E ainda mostra, para além da lógica do impossível, que com ele existe um caminho, existe um possível. Então veja só, Jesus não fica só percebendo que as pessoas não têm o que comer. Ele propõe uma ação, mas ele envolve. Ele leva os discípulos a pensar se não haveria uma solução. E mesmo quando a lógica aponta para o impossível, ele mostra que com ele é possível. Então, ele age e indica as providências. Ele engaja os discípulos e também a multidão a se organizar neste processo. Alguém tinha alguma coisa. O que tendes? 7 pães. 7 pães. E Jesus, então, aproveita disso. Uma vez que este pouco foi colocado a serviço de todos, Jesus pode realizar o milagre. Vamos falar essa palavra milagre com maiúscula, porque tem muita gente por aí que vive pregando que este evangelho não aconteceu milagre nenhum, Jesus não fez multiplicação dos pães nenhuma, que é apenas uma partilha solidária. Não, não é apenas partilha. A partilha está presente, porque Jesus envolveu, engajou os discípulos e as pessoas.
Jesus podia começar do nada, estalar o dedo e aparecer pão, mas não. Ele pediu, perguntou: o que tens? Temos pães. Eles tinham 7. A partilha foi isso, foi oferecer o que tinha, 7, que era nada. Mas aí então acontece o milagre. A lição é de solidariedade e de otimismo. Solidariedade para dar o pouco que temos. E com Jesus, o milagre, a bênção acontece. O otimismo, justamente para ver que com Jesus nada é impossível. Ainda mais algumas lições para nós deste texto. O pouco nas mãos de Jesus é muito. Ele pode realizar grandes milagres. Também, a ação divina não exclui a participação humana. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. O que cabe a nós fazermos será dado e pedido por nós. Deus não quer que o ser humano fique passivo, parado, e ele resolva tudo. Ele tem a parte dele, a bênção e o milagre, mas o ser humano também tem responsabilidade. Jesus pergunta aos discípulos quantos pães tinham. Essa pergunta era para mostrar para eles. Primeiro, eles não tinham o suficiente. Então não se arrogue achando que você pode ser dono do mundo, você pode viver e se realizar sem a graça de Deus. Era para que eles lembrassem que não tinham o suficiente e dependiam da graça de Deus. E também para recordar o milagre anterior. Jesus já fez uma vez, ele pode fazer outra e muitas. Então, ele encoraja os discípulos a confiar nele. Ainda mais uma lição. A provisão divina é sempre maior que a necessidade humana. Quando comeram e ficaram satisfeitos, recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Então, o que era pouco que o ser humano tinha, com a bênção de Deus virou um milagre de muito e ainda sobrou. Porque o que Deus tem para oferecer é sempre maior do que a nossa necessidade, né? Sempre sobra, porque a bênção de Deus é abundante. Rezemos. Senhor Jesus, abra o nosso coração para confiar em vós. Abra o nosso coração, Senhor, para reconhecermos que dependemos da vossa graça, que o que somos e o que fazemos nunca será suficiente, mas tudo poderemos com a tua graça, com a tua bênção. Dai-nos, Senhor, a capacidade de sermos solidários e otimistas para fazer um mundo melhor. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte para vós o seu rosto e vos dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente, trazendo a paz, as bênçãos, a saúde do corpo, da alma e da mente, pela intercessão de Nossa Senhora de Lourdes. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.